Bem-vindos a mais um episódio do EcoCast, o canal que simplifica as práticas de sustentabilidade e ESG no dia a dia da sua empresa. Hoje estamos, então, com o Jonathan Silva, que é o gestor do programa E+, de sustentabilidade e educação ambiental do Grupo Equatorial, que atende 1/3 do nosso Rio Grande do Sul, inclusive Porto Alegre. E somos patrocinados pela Trenchim, a cleantech que transforma resíduos em oportunidades de negócio. E a Cleanex, sua escolha em produtos de limpeza, praticidade e confiança para o seu dia a dia. Certo. Então, seja muito bem-vindo, Jonathan. Muito obrigado. Um prazer estar com você hoje. Eu gostaria, então, que você, se apresentasse um pouco sobre o teu projeto e depois a gente tem algumas perguntinhas, que a gente quer entender mais como funciona. Claro. Me chamo Jonathan, eu sou engenheiro mecânico. Eu estou à frente do programa de eficiência energética no solo gaúcho, na área de concessão da CE Grupo Equatorial. Dentro da carteira da eficiência energética, a gente tem um projeto que se chama E+ Reciclagem. Em solo gaúcho, a gente implementou há 3 anos atrás, exclusivamente, até nesse mês, agora a gente está comemorando 3 anos de implementação em solo gaúcho, porém é um programa que já vem sendo implementado já nas outras distribuidoras do grupo. Hoje a gente tem ele já há mais de 15 anos implementado já no Maranhão, no Piauí, Então são estados que já estão com um pouco mais de tempo, com esse projeto já implementado. Ah, bacana, muito legal. Parabéns, então, por esses 3 anos de projeto. Então, a gente gostaria de saber, principalmente, quais são os resíduos que vocês recebem nesse programa. Perfeito. Hoje a gente está recebendo, o grande volume vem de papelão, papel, plástico, algumas embalagens que vêm de alguns produtos alimentícios e basicamente como é que funciona o projeto. O cliente ele vai até um local onde a gente faz o recebimento desses materiais. O material ele já vem tratado, já vem trabalhado já pelos nossos clientes na sua residência, então o que seria o tratado? É uma embalagem que já vem já limpa, já para facilitar o processo de triagem depois nas cooperativas locais. Após o cliente ir até um local, ele faz um cadastro rápido utilizando a sua UC e após 45 dias, 60 dias, essa bonificação já vem na fatura de energia. Então ele é vinculado principalmente à questão da pesagem, daqueles resíduos que acaba sendo destinado durante o programa. Hoje, basicamente, a gente tem um posto modelo implementado no Bourbon Assis Brasil, que os clientes podem lá visitar ele tranquilamente. E, além disso, no último ano, a gente conseguiu também implementar uma tecnologia nova, que seria máquinas de autoatendimento. Então, hoje a gente tem com 10 máquinas espalhadas pelo solo gaúcho na nossa área de concessão, principalmente aqui na região metropolitana de Porto Alegre e na região de Pelotas, onde o cliente vai até o local, bota só o C, cadastra e coloca sua latinha, sua embalagem na máquina e ele já se programa já para as próximas faturas receber a bonificação na fatura de energia. Nossa, que bacana. E para o pessoal de casa saber, Você traz lá o seu resíduo e qual é a bonificação? Existe alguma troca? Como é que acontece, para o pessoal de casa saber? Claro. Quando o cliente ele vai até o local, por exemplo, ele está com 1 quilo de latinhas de alumínio. Ele vai ser pesado no momento, junto com o nosso técnico, por exemplo, nesse posto modelo ali que a gente tem no Bourbon Assis Brasil. E, por exemplo, o valor que a gente está pagando hoje é 35 centavos. Da onde é que saiu esses 35 centavos? As cooperativas locais que a gente tem aqui licenciadas em Porto Alegre passam para nós uma tabela de valores. E essa tabela de valores é exatamente aquilo que a gente paga para o nosso cliente como bonificação. Ou seja, a gerenciamento de todo esse projeto a gente custeia, paga, porém a CE Grupo Equatorial não ganha nenhum centavo em relação a isso. Então, basicamente, tudo aquilo que as cooperativas locais pagam por aquele resíduo, a gente acaba destinando para o nosso cliente como bonificação na fatura de energia. Certo. E as trocas de lâmpadas também, Existe um projeto que você leva a lâmpada e troca por uma LED, Exato. Lá no caso do Bourbon, que ainda tem um atendimento presencial, a gente ainda faz a substituição de algumas lâmpadas, por exemplo, a fluorescente compacta, a própria incandescente. Então, o cliente que procura nós com uma dessas lâmpadas, ela consegue sair gratuitamente, com a substituição de uma lâmpada LED. Ah, isso é muito legal. E eu tenho uma pergunta, É mais curiosidade. Qual foi o objeto, ou o produto mais anormal, vamos dizer assim, que vocês já receberam, que vocês olharam e falaram, gente, Quem é que trouxe isso?
Infelizmente, não é todos os resíduos que a gente acaba recebendo pelo nosso projeto, né? Tem algumas limitações. E, sim, a gente já recebeu alguns produtos, por exemplo, que já estavam com resíduos, né? Que a gente não poderia receber, né? Com resíduos orgânicos. Ou até mesmo algo fora do volume que a gente conseguiria absorver, né? Por exemplo, com equipamentos muito grandes, né? Com geladeira, né? E são coisas que a gente acaba realmente não conseguindo absorver nesse primeiro momento. Legal saber que tem alguns critérios, né? Você já veio trazendo que tem alguns critérios. E para o pessoal de casa saber quais são esses critérios, né? Você vai lá e leva os materiais, mas como deve ser levado, né? Claro. Um dos pontos principais que os clientes devem levar em consideração é como aquele resíduo tem que ser tratado, né? Então, por exemplo, uma embalagem de leite, né? Fazer uma higienização leve, passar uma água ali justamente para não ficar com aquele resíduo ali internamente. Embalagens de pizza, né, por exemplo, que vem com um pouco de resíduo orgânico. O ideal é a gente remover esse resíduo, todo o processo que a gente conseguir facilitar depois no processo de triagem junto às cooperativas locais. É algo que possa, além disso, né, esse tratamento dos materiais acaba transformando ele em algo um pouco mais valioso para as cooperativas. Né? Então, além das cooperativas conseguirem ganhar mais recursos, né, com esse material, eles também conseguem também pagar mais por isso. Né? Então, geralmente, se o cliente já levar já o material separado, higienizado, ele ganha um bônus X. Agora, se ele levar tudo misturado, com um pouco de resíduo orgânico, daí já ganha bem menos pela questão de que realmente as cooperativas locais vão conseguir ganhar menos com esse recurso. Certo. Então, pessoal, então é importante que para esse programa, né, deve ser feito então uma higienização antes de levar, né, ao ponto de coleta. Às vezes o pessoal de casa fica com essa dúvida se lava ou não lava, né? Porque tem a parte também que tem o gasto de água, de lavar 2 vezes. Então, para esse programa, né, de ponto de coleta da Equatorial, é sim importante existir uma lavagem antes da entrega do material, tá? E o que é feito com os materiais que são coletados? Eles passam por destinação, reciclagem ou reaproveitamento? Uma destinação assim específica? No caso do projeto, a gente acaba precisando de apoiadores, no caso, grandes cooperativas que acabam absorvendo esse resíduo. Hoje a gente tem algumas cooperativas maiores, né, que acabam absorvendo grande parte desse material, e também tem cooperativas menores, que são licenciadas pela prefeitura, que acabam também absorvendo. Né? Então, hoje, com os dados atualizados, a gente tem 2 cooperativas locais que a gente consegue estar dentro do nosso programa. Então, todo o resíduo que é retirado e entregue pelos nossos clientes acabam sendo destinados para essas cooperativas tratarem o material e depois, posteriormente, a venda, né, para a indústria. Então, né, do programa, quais são os principais desafios, né, que vocês encontraram na implementação do programa em Porto Alegre, né? A gente sabe que Porto Alegre ainda peca muito na separação de resíduos, né, principalmente no orgânico, né? Porque o pessoal, eles misturam, então mal sabe eles que nessa parte que quando chega no aterro sanitário, fica inviável fazer a separação do material. Então, todo o material que poderia ser reciclado e poderia ser reaproveitado acaba indo para o aterro sanitário justamente por estar, né, misturado com o orgânico ou até mesmo o rejeito, né? O rejeito que seria o papel, o higiênico que a gente utiliza no banheiro. Então, ele acaba infectando, vamos dizer assim, o material que seria ótimo para a coleta, né? E também para ser reaproveitado. Então, visto isso, né, dessa grande dificuldade que o Porto Alegrense tem ainda de manter essa separação, quais foram os desafios que vocês enfrentaram na implementação desse programa? Um dos pontos principais foi que Porto Alegre já tem uma cultura de separação de resíduos, né? Porém, né, a gente só recicla somente 4,3. Todo o restante vai para os aterros sanitários hoje. Isso são os dados até que o próprio DMLU trouxe para nós anteriormente. Então, justamente, a gente está indo nas escolas, a gente está indo em grandes geradores, né, como shoppings, mercados, vender essa questão da cultura da sustentabilidade, né, mostrar que realmente há uma oportunidade ainda de a gente conseguir trabalhar. E eu nem posso dizer que foi um desafio no passado, porque isso é um desafio já ainda no presente, né? Ainda a gente está enfrentando os desafios nesse processo. Então,
A nossa atividade, ela é um grão de areia no meio de um deserto, digamos assim, mas são pontos que a gente consegue ainda, de alguma forma, trazer algum benefício para dentro da sociedade. Hoje, por exemplo, a gente já conseguiu, dentro desses 3 anos, arrecadar em torno de 5 mil toneladas de resíduos por dentro do projeto. E com isso a gente conseguiu beneficiar os nossos clientes em torno de R$145 mil, né? Então isso diretamente na fatura de energia dos nossos clientes. Só que, infelizmente, hoje é um dado que a gente acaba comemorando, mas a gente sabe ainda que tem uma oportunidade gigantesca ainda para a gente estar atuando, que hoje a gente tem em torno de 8.000, 8.500 clientes ativos dentro do nosso projeto, né? Tanto do ponto de nossos pontos modelos, como os de autoatendimento, ou até mesmo os nossos pontos itinerantes. Porém, tem uma gama gigantesca ainda de clientes que a gente precisaria correr atrás, que realmente eles consigam entender o valor desse projeto, que não tem custo nenhum para o cliente, não tem custo nenhum para outras frentes, né? A distribuidora ela está justamente entregando esse benefício justamente para a gente conseguir disseminar a cultura da sustentabilidade. E realmente, a ideia é que a gente consiga cada vez mais, nos próximos anos, engajar cada vez mais clientes e que daqui a pouco, a gente esteja daqui a um ano aqui no EcoCast falando sobre a gente está com o dobro de clientes deste ano, que tudo aquilo que a gente conseguiu nos primeiros 3 anos, a gente conseguiu dobrar num período curto de mais um ano de comemoração de aniversário. Então, a ideia é que justamente isso, né? Os desafios que a gente está encontrando hoje, principalmente engajamento, né? 8 mil pessoas parece bastante, mas infelizmente ainda tem uma gama gigantesca ainda para a gente estar atuando. E também o pessoal entender como esse material tem que ir até os locais onde a gente está fazendo atendimento, né? Então, que ele tem que ser um material tratado, higienizado, e que não é uma questão somente da sustentabilidade. A gente está pensando no próximo, porque a cadeia completa termina nos recicladores locais. E essa é a principal fonte de renda deles. Então, a ideia é que a gente consiga, de alguma forma, primeiro, incentivar eles, e em segundo, a gente está auxiliando essas famílias que acabam tirando o seu provento da reciclagem. Muito legal, importante saber disso. E tu comentaste, né, que vocês estão atuando em outros estados também. Eu gostaria de uma breve comparação, né, do Rio Grande do Sul com outros estados em que o projeto já é bem eficiente. E também aqui em Porto Alegre, quais são os principais pontos para o pessoal que está assistindo o EcoCast saber aonde destiná-los. Claro. A gente tem, em comparação de números, né? Hoje a gente está em torno de 25% da capacidade do Maranhão, né? Que hoje ela tem 15 anos já de projeto já implementado. Agora, se a gente for falar em relação a Goiás, a gente já está bem muito próximo, né? Apesar de Goiás ser um território muito maior do que o nosso, a gente está muito próximo de Goiás, porém, comparando com o Maranhão, que a gente tem já um projeto com um pouco mais de longevidade, a gente ainda tem uma boa oportunidade, né? E eu sou um pouco competitivo, então na minha gestão eu gostaria de que realmente a gente estivesse mais próximo dos números do Maranhão. Né? E em relação aos pontos de atendimento, então o nosso posto modelo que a gente tem hoje é o do Bourbon Assis Brasil, né? A gente tem ele implementado desde 2023, então é um ponto onde tu pode consultar o nosso analista, né? Ter ali aquele contato pessoal. Agora, se tu está na correria do dia a dia, não tem tempo para ir até esse ponto de atendimento, a gente tem alguns pontos de autoatendimento. Então, por exemplo, o Carrefour do Passo da Areia, o Big Box ali do Maitá. Então, a gente tem pontos estratégicos aí espalhados pela cidade, tanto em Porto Alegre como Pelotas, para conseguir atender da melhor forma possível o nosso cliente, estando mais próximo, né, de acordo com a necessidade. Bacana, muito legal. Então, agora o pessoal sabe, né? Espero que eles levem, então, né, os seus resíduos higienizados, né, conforme os critérios que já foi mencionado. E eu acho que a Dani tem mais alguma pergunta para a gente finalizar também, né, esse bate-papo. Sim. A minha pergunta é: que mensagem a Equatorial gostaria de deixar para a população de Porto Alegre sobre a importância do descarte consciente e da participação em programas ambientais? O que a Equatorial pensa no futuro, né? Além dos projetos que a gente vem beneficiando os nossos clientes, como, por exemplo, na maior catástrofe climática que a gente teve no ano de 2024, onde a gente conseguiu auxiliar 27.200 famílias com a doação de alguns equipamentos, a ideia é que justamente a gente consiga consumir menos os nossos recursos naturais e, de alguma forma, impactar e deixar um mundo melhor para os nossos filhos, né? A ideia é que justamente a gente consiga entregar aí um mundo melhor do que aquilo que a gente pegou hoje para os nossos filhos no futuro.
Sim. Legal. Eu tenho, na verdade, né, surgiu mais uma perguntinha sobre a enchente do ano passado. Né, eu acho muito importante trazer a importância da educação ambiental, né, esse papo que a gente está tendo, para evitar também novas enchentes, novas catástrofes naturais. E eu gostaria de saber, né, do programa mais se mudou alguma coisa, se vocês, né, vê que nesses 3 anos que vocês estão atuando, aumentou ou diminuiu a procura desses pontos de coleta após a enchente, né? E durante a enchente, o que vocês apoiaram, se vocês tiveram alguma rede de apoio, né, durante esse momento tão difícil que assolou o nosso Rio Grande do Sul ano passado? Durante o ano passado foi um ano muito difícil para todos nós, né? Inclusive, muitos dos nossos colegas acabaram saindo das suas residências, foram impactados. Inclusive, a nossa própria sede hoje, ela foi impactada por causa que a gente fica no Humaitá, né? O Humaitá totalmente foi isolado. E em relação ao projeto do E Mais Reciclagem, a gente vê sim uma procura mais forte em cima dos nossos clientes, até porque eu acho que as pessoas estão entendendo que o impacto que o resíduo está realizando hoje pode dar um fruto futuramente, né, em relação aos impactos ambientais. Até se a gente for fazer um estudo de 2021 para cá, o número de fenômenos climáticos extremos aumentou absurdamente, né, exponencialmente. E com um contexto geral do que aquilo que a gente teve no ano passado, a Equatorial quis mostrar presente que a gente poderia ser um ombro amigo nesse momento. Então, além das doações de recursos, né, que a gente acabou doando ali, mais de R$1 milhão para as famílias impactadas, mais a questão dos colchões também que a gente acabou doando para as famílias durante o ano passado, a gente também elaborou um projeto e que a gente acabou encaminhando para a ANEEL para conseguir anuência, onde a gente utilizou parte do nosso recurso da eficiência energética para a doação de equipamentos para as famílias. Então, a gente acabou doando chuveiros eficientes, que consomem bem menos energia, até consome 60% a menos do que o chuveiro convencional que tem hoje para vender numa ferragem normal. A gente também fez doação de lâmpadas, porque a gente entendia que as famílias também não teriam, né, de recursos suficientes para um recurso mínimo, né, que seria para substituir uma lâmpada. E também doamos 2.700 geladeiras, né, durante todo esse processo que a gente acabou finalizando agora em março deste ano, porque a gente via que os clientes ainda não conseguiam retornar para suas residências. A gente estava com a ambição de auxiliar as famílias já em junho, julho, porém a dificuldade que essas famílias estavam encontrando para voltar para suas residências acabou ultrapassando esse prazo, né? A gente conseguiu ali começar primeiras famílias a serem beneficiadas em setembro, quando elas estavam retornando para suas residências, né, com qualidade de vida, digamos assim, né, porque para quem limpou uma casa naquela época sabe como estava a situação das residências, né? No caso, eu fiquei 2 meses fora, então eu sei como é que funcionou, né? Então, 2 meses fora da minha casa porque ela foi impactada, da minha avó também, então eu sei como os desafios, digamos assim, para retornar para suas residências. E então, depois de setembro, quando as pessoas começaram a retornar para suas residências, a gente conseguiu dar esse pacote de benefícios, né, onde a gente conseguiu doar em torno de R$10 milhões para as famílias que foram impactadas, e eu somando tudo, né, todo o conceito, todo o auxílio que a gente deu para essas famílias, a gente acabou doando em torno de R$10 milhões pelo programa de eficiência energética, mais R$1 milhão pela própria distribuidora, né, recurso da distribuidora. Então, foi um desafio, está sendo um desafio. Está sendo um desafio, mas acredito que o nosso povo vai conseguir se reerguer novamente. Estamos nos erguendo, então, muito, muito interessante, né, tu trazer essa fala. Eu particularmente não imaginava, né, todo esse apoio que vocês estavam dando, principalmente, né, para os trabalhadores de vocês. Então, bem interessante mesmo. Fico muito feliz que vocês tenham conseguido ajudar e ainda consigam, né, continuar ajudando. E acredito que seja isso, né, a nossa conversa de hoje. Espero que o pessoal de casa tenha gostado. Eu particularmente gostei muito, né, trouxe muitas curiosidades. E eu acredito que seja uma curiosidade do pessoal de casa também, né, assim como nossa, né, Dani? Sim. Eu acho que colaborou bastante para a gente incentivar também a educação ambiental desde cedo, né. E eu só tenho a agradecer. Muito obrigada mesmo, Jonathan. Né? E pro pessoal de casa também, muito obrigada pela participação e por assistirem mais um episódio do nosso EcoCast.